Shedim. Falávamos sobre Shedim e sobre o que seria o termo, como se aplica o termo e o que a tradição tem a nos ensinar sobre isso. Nós encontramos uma única referência a Shedim, que é exatamente quando Israel se encontra no deserto e o Eterno fala que eles serviram, na verdade, aos Shedim. A tradução para o português normalmente é serviram os demônios em vez do Eterno. Ou seja, essa tradução ela acaba de alguma forma transtornando a passagem, transtornando o texto e faltando com a verdade com relação à sua correta interpretação. Bom, a tradução do termo, você já sabe muito bem, ela pode sim ser vertida como demônio, porém isso é uma metáfora, uma alegoria, né? Até porque de alguma forma a concepção, né? A concepção, ela, quando corretamente entendida, nós passamos a entender algo sinistro, algo obscuro no termo. Talvez daí, então, a tradição tenha atribuído essa ideia, né? Talvez daí, então, as religiões pegaram no empréstimo o termo Shedim e transformaram no que nós temos hoje aí como o diabo, como Satanás, ou como demônios, etc. Porém, nós vimos, vocês lembram muito bem, que Shed representa apenas a sombra. A tradução correta para Shed é sombra. E Shedim, sombras, é o plural. Assim, então nós podemos delinear o contexto da última aula. E assim, então, podemos dar continuidade ao tema de hoje. Nas passagens que nós analisamos da tradição, nós também encontramos uma referência ao que nós chamamos de Lilith. Bom, Lilith é o tema de hoje, porque a gente precisa elucidar, né, do que se trata. Nós precisamos esclarecer quanto ao termo e quanto à aplicabilidade dele. Bom, vocês já ouviram falar muito disso, com certeza, eu não tenho dúvidas disso. E nós vamos então tratar desse tema hoje especificamente. Já conhecendo Shed, do que se trata, vamos então falar um pouquinho de Lilith. Bom, de acordo com as fontes antigas, a gente tem com o microfone aberto, por favor, fechem. Ok? De acordo com as fontes antigas, o termo Lilith, ele não na verdade, não tem um sentido de noite, mas está relacionado a algo noturno. Isso na tradição mais antiga, a tradição suméria, dos povos sumérios, do povo acadiano, da antiga Babilônia, eles tinham esse termo que era algo relacionado ao noturno, algo relacionado à noite. E Lilith, então, entra no folclore mais antigo como uma personagem que de alguma forma atormenta os seres humanos, justamente na parte noturna, à noite. Está associado, então, à noite, né? E esse folclore, ao longo do tempo que o povo judeu peregrinou entre as nações, ele captou esse folclore. Mas ele captou a essência do folclore e tentou, digamos, de alguma forma, extrair ali algo de real, de proveitoso. Por quê? Porque todo mito, toda lenda, é importante que se entenda isso, todos aqueles que estudam mitologia, que estudam folclore, sabem que há uma verdade essencial subjacente às histórias que são contadas. Isso não significa que toda a história seja verdadeira, seja autêntica e deva ser levado a sério ou literal. Mas todo mito tem uma verdade subjacente. E é essa verdade subjacente que a gente pretende analisar hoje. Bom, no Talmud e no Midrash, nós encontramos Lilith, então, como uma personagem que seria um demônio feminino, que age à noite.
E isso é sugerido pelo próprio nome hebraico, Lilith. Então nós temos isso no Targum, o Targum Yerushalmi, o Targum de Deuteronômio, capítulo 23, 24, 22, 24, menciona Lilith, assim como também outras obras, como o Bereshit Rabbah, o Midrash, e o Eruvin, tratado do Talmud. Fala então várias coisas sobre Lilith, acerca da sua aparência, que ela se configura numa mulher muito bonita, e que de alguma forma seduz os homens. E o Talmud passa a descrever, por assim dizer, as atitudes de Lilith, a sua aparência e os seus, por assim dizer, seus feitos. O Tratado do Eruvin, por exemplo, 100b, diz que Lilith é uma mulher sedutora com cabelos compridos, que ela gerou filhos com alguém chamado Samael, que é um malach, também um anjo na cultura judaica, associado a Edom, associado a Esaú, associado aos inimigos, né, aos inimigos históricos do povo judeu. E na maioria das vezes você vai perceber Lilith atacando à noite. Por isso a tradição, o Talmud, coloca, por exemplo, várias e várias recomendações para que ninguém esteja sozinho, isolado em uma ruína, por exemplo, à noite. Para que ninguém saúde outra pessoa à noite, sozinho pelo caminho. Porque esses eventos podem, de alguma forma, despertar a fantasia no ser humano. Ou a engenhosidade da nossa mente. Coisa que nós não temos poder, nós não temos conhecimento. Nós não sabemos muito como lidar com isso. Muito bem. Lilith é também chamada de primeira esposa de Adão. Essa é uma outra questão que precisa ser analisada. Vejam vocês. Lilith, já sabemos, não é algo real. Lilith não é um personagem real. Lilith não é um espírito, Lilith não é um fantasma, não é um demônio, uma demônia, se é que o termo existe. Nada disso. Lilith está relacionado exatamente ao isolamento, assim como o Shedim. Porém, a abordagem de Lilith é um tanto diferente. Por isso que ela tem esse nome. Primeiramente porque está associado à noite, está associado ao isolamento, assim como o Shedim. Mas ela é identificada como sendo a primeira esposa de Adão. Mas aonde que está isso na Torá? Vocês podem perguntar. De fato, nós não temos uma evidência na Torá, digamos, na superfície da Torá, para que a gente possa determinar, não, aqui está escrito assim. Não está escrito, em lugar algum. Porém, nós sabemos, por passagens que, de certa forma, aludem a este evento, a esta possibilidade de Adão ter tido, por assim dizer, entre aspas, uma esposa anterior a Hava, a Eva. Mas como que se explica isso no âmbito do Midrash, no âmbito da metáfora? Vejam, Adão representa, como vocês já sabem aqui, mas é sempre bom enfatizar, Adão não é um homem, Adão é o aspecto racional do ser humano. Hava, Eva, é o aspecto emocional do ser humano, que combinados formam então a nossa personalidade, o nosso ser. Adão, Hava, Adão, Eva, combinados formam então aquilo que nós somos, na verdade. O Éden é uma metáfora que está relacionada ao nosso ser mais íntimo. Muito bem. Mas Hava aparece tardiamente na história, ela é criada a partir da costela de Adão, diz o texto bíblico, literal. Nós entendemos isso como metáfora também, que é exatamente desse aspecto primário, racional, que surgem as emoções. As emoções são o tempero da vida. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Mas não é bom que o homem esteja só, tem implicações. Ou seja, não é bom que ele fique isolado, não é bom que ele seja um ser não sociável.
não é bom que ele não tenha emoções. Ele precisa da emoção para poder dar tempero à vida. Então, as emoções fazem parte mais posterior da vida psicológica humana. Agora, antes de tudo isso, antes dessa formação, dessa educação do homem em Yetzirah, no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando o homem é educado, depois de passar por um processo de criação primitiva, ele, no capítulo 2, ele é educado por Deus para se tornar homem pleno. Antes disso, antes do surgimento de Hava, desse aspecto das emoções, o homem vivia como? De acordo com o capítulo 1 do Gênesis, quando o homem foi criado, 1, 26 e 27, nós percebemos que foi criado, que o ser humano foi criado no aspecto macho e fêmea. Não era homem e mulher, ele era primitivo, ele era não racional. Irracional, sim. E por que então que a tradição atribui a Lilith a condição de primeira mulher de Adão? Porque Lilith representa algo que está ligado, vinculado ao eu instintivo. Mais uma vez, ao eu instintivo. Esse eu instintivo que nós falamos tanto durante várias e várias lições, nada mais é do que a primeira esposa, entre aspas, de Adão. Ela estava associada à natureza de Adão, como ser instintivo que era, no princípio, e depois, com o surgimento de Hava, as emoções, houve um equilíbrio, por assim dizer. A ideia é equilibrar a coisa, para que os instintos possam ser, então, cada vez mais diminuídos. Então, nós temos a razão e temos a emoção agora, temperando o nosso ser, para que os instintos fiquem em segundo plano. Então, a primeira esposa de Adão, metaforicamente falando, foi o seu próprio eu instintivo, eu animal. E aí, então, com o advento desse equilíbrio de emoção e razão, os instintos deveriam ser cada vez mais contidos. Agora, vocês acham, por acaso, que o nosso eu instintivo, ele ia, por exemplo, metaforicamente, gostar dessa ideia de ser subvertido? É claro que não. O nosso eu instintivo está sempre falando, está sempre querendo se sobrepor, está sempre querendo se elevar. De certa forma, então, a nossa obrigação aqui é controlar isso tudo com esses dois aspectos de equilíbrio, emoção e razão, Adão e Eva em nós. Agora, a antiga esposa, que é Lilith, que é o eu instintivo, vive querendo se manifestar. Vive querendo, digamos, colocar, por assim dizer, colocar-se à mostra, colocar-se em evidência. E isso é tão normal, tão natural no ser humano, que toda a história posterior, você vai perceber isso. A cada dia você percebe isso. Basta você colocar o pé para fora de casa, ou mesmo dentro da sua própria casa, você já observa isso. Ou seja, essa ideia de Lilith foi transplantada das culturas mais antigas, sim, sem nenhum problema, para dentro do pensamento judaico. E ali no pensamento judaico, os rabinos, os sábios de abençoada memória, extraíram aquilo que melhor tinha da história para poder explicar algo da natureza humana, para poder explicar como nós funcionamos. E se você me perguntar se Lilith estava no evento da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim, lá ela estava. Agora, se você perguntar para mim se Lilith está ainda entre nós, se ela ainda está conosco, sim, ela está, porque aquilo ali é atemporal. Aquela história do Éden e da tradição que nos ensina tudo isso, isso é atemporal, minha gente. Isso não tem tempo. Aquilo ali, na verdade, é um panorama congelado da nossa psique, como nós funcionamos. Para explicar para nós que aquilo é atemporal e que é sempre constante isso. Cabe a nós, a tarefa, então, é justamente subjugar Lilith no sentido de controlar os nossos instintos, o nosso eu instintivo,
sob a égide de dois elementos importantes que Deus nos deu, que é razão e emoção. Essa é a grande tarefa. Agora, por que o nome Lilith? Porque a ideia de noite. Bom, Lilith representa então a noite. Ok, nós sabemos disso. A noite é a parte obscura, é a parte onde os medos surgem. Nós já falamos isso quando tratávamos de Shedim. É um momento, digamos, no homem, na vida psicológica do homem, em que os seus medos florescem, em que a sua criatividade está a mil, em que ele se sente refém, que todas as culturas antigas viam como algo, de alguma forma, negativo. Por quê? Porque era a ausência da luz. A ausência da luz cria no homem temor, cria espanto, cria horror, cria insegurança. Quem sai seguro à noite na escuridão? Quem sai tranquilo? Quem sai seguro? Alguém sai seguro, tranquilo e sem nenhum problema na escuridão? A ideia de noite, Lilith, o nome, foi dado justamente para representar este medo que nós temos. Mas é um medo, na verdade, infundado, porque ele é só usado como representação do medo. É um medo infundado porque é medo que nós, na verdade, deixamos fluir, através do Shedim. Agora eu quero separar, deixar claro a diferença de Shedim para Lilith. Shedim é algo que nós criamos. As sombras que nós criamos, os medos, as fantasias, as alucinações, a idolatria, as imagens mentais que nós criamos, as expectativas loucas, né, que nós criamos muitas vezes, os grandes movimentos messiânicos do passado que terminaram em loucura. A história judaica, Shabbatai Zvi, é um bom exemplo aqui. Todos esses eventos da história judaica, ou da história mundial, posso até colocar, a nossa própria história, que está relacionado, está enraizado na fantasia do homem, na criação do homem, bezerro de ouro lá no deserto, idolatria, tudo isso está relacionado a esse aspecto noturno. Mas a noite aqui não quer dizer a noite física, a noite falta de luz, no sentido como a gente conhece, 24 horas. Não, é a noite psicológica. É a obscuridade do homem. É quando, na verdade, a mente humana não é iluminada pela luz da Torá. É a escuridão. Então, Shedim são as sombras que nós criamos através dessas fantasias. Mas Lilith, quero adverti-los, não é algo que nós criamos. É algo que está em nós. Então, há uma diferença muito importante a ser colocada. Shedim são alucinações da mente. São invenções, são as maquinações que são descritas em Coelet, onde Deus cria o homem reto, mas ele procurou para si muitas invenções, astúcias. Deus criou o homem reto, mas ele procurou para si muitas astúcias. Essas astúcias que o homem cria, a gente pode classificar como Shedim. Porém, é algo que está em nós, como o nosso eu instintivo, e que volta e meia aflora, nós temos que controlar. Ou seja, é o aspecto obscuro do ser humano, é o aspecto primitivo que está em nós, é a nossa ligação, Lilith, na verdade, seria o nosso vínculo com o mundo animal irracional, com o nosso eu irracional. E é algo que não pode ser, interessante que é algo que não pode ser tirado de nós, mas deve ser controlado, deve ser dominado. E nós temos passagens na Torá que ordenam que essa tendência seja dominada. Clássico, Gênesis 4, verso 7. Se tu fizeres o bem, por acaso não serás aceito? Mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, como se fosse uma fera, pronto para devorar. Então o domínio é algo que a Torá ensina. Por que toda essa história, por que todo esse enredo? Esse enredo, essa história, é para mostrar ao homem que o nosso trabalho aqui embaixo, nesta realidade, em Olam Hazé,
é controle, autocontrole, disciplina. Toda essa volta que a Torá, que a tradição dá, é para nos ensinar o domínio próprio, a temperança, o equilíbrio entre todas as partes, a harmonização. Tentar buscar a harmonia do próprio ser e a harmonia da própria criação. Mas vejam, quero lembrá-los que não é possível tirar isso do ser humano. Aliás, nem é saudável tirar isso do ser humano. Então, por essa razão, as pessoas podem cogitar, mas por que Deus nos criou dessa forma? Por que nos configurou assim? Ele nos configurou assim justamente para que nós possamos exercer livre arbítrio, livre escolha. Se nós não tivéssemos isso, nós não teríamos como exercer livre escolha, livre arbítrio. Nós não teríamos ideia de recompensa e punição. Se fizer o bem, você vai ser aceito. Se fizer o mal, o pecado está aí na tua porta. De que forma que nós teríamos conceito de recompensa e punição se nós não tivéssemos em nós exatamente essa configuração que Deus fez? E se eu questiono, eu estou questionando não a minha natureza, estou questionando Deus que assim fez. Ele nos fez assim. E se ele nos fez assim, ele como um designer inteligente, como a sabedoria suprema da criação, óbvio que ele deve ter motivos para nos ter criado desta forma. Enfim, esses aspectos são fundamentais para a autodisciplina, é o caminho para o autoconhecimento, é o caminho para o equilíbrio, e a tarefa está aí, em nossas mãos, né? Cabe a nós, obviamente, desempenhá-la. Que a Torá, quando ela nos revela a nossa natureza, a nossa própria composição, o que nós de fato somos, talvez a ideia, principalmente pela via cabalística, é justamente nos deixar perplexos. Eu acho que se você não ficou perplexo com isso, de repente você não entendeu muito bem ainda a questão. Tá? Mas se você ficou, não chocado, mas perplexo e com perguntas, com questões, né? Eu acho que você está no caminho de compreender, paradoxalmente. Tá? E por quê? Porque realmente é algo que eu calculo ser perturbador. Quando eu recebi esta aula em 1997 para 98, não me lembro exatamente agora, foi final de 97, começo de 98, acerca de Lilith e o que ela representa na nossa psique, eu fiquei chocado, porque o que eu observei, o que eu estudei de Lilith até aquele momento, e todas as referências, né, que eu encontrei sobre Lilith, descrevia esse personagem, ou esta personagem, de uma forma muito real para mim. Falava de uma mulher que era muito bonita, e que tinha cabelos longos, e que seduzia os homens, e que as pessoas tinham que tomar cuidado com ela durante a noite, essas coisas todas. Então, era algo por demais literal para mim, para que eu pudesse lidar com isso. Mas, numa segunda oportunidade, numa segunda aula, então foi explanado qual era o sentido, que era uma metáfora, e que isso está relacionado exatamente ao nosso ser mais íntimo, o ser primitivo do homem, o nosso irracional que está sempre presente, não é retirado de nós somos criados com essa configuração, nós devemos lidar com isso. Essa é a ideia. Você tem que lidar com isso. Deus te fez assim. Né? Justamente a resposta é para que você possa exercer o seu direito de livre escolha. Né? Mas não confundam com Shedim. Shedim é algo que nós imaginamos. Né? Daí nasce a idolatria. Daí nasce os nossos medos, fantasias, aquilo que as pessoas ouvem de repente não existe, aquilo que as pessoas veem até e não existe. Né? As ilusões mentais, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, essas distinções, essas classificações, essa separação, né, entre os termos e entre como eles se aplicam, a forma como eles se aplicam. Bom, a ideia de Lilith atacando à noite, por exemplo, ou relacionada à noite, né,
nós temos que entender o seguinte, que, como eu falei para vocês, devido à obscuridade do termo noite, à obscuridade do próprio período noturno, isso favorece a criatividade humana, isso favorece as fantasias do homem também, desperta nele o que nós chamamos de Yetzer Hara, ou o lado, a tendência para o mal. Né? E aí, então, o que acontece? É aí que as nossas superstições, as nossas fantasias crescem. E elas aparecem, elas surgem. Há muitas pessoas que associam, inclusive, um assalto de Lilith, por exemplo, com aquilo que hoje a ciência entende como terror noturno. Talvez vocês já tenham lido acerca do terror noturno, que é algo, digamos, que a ciência estuda, tem estudado. Isso pode ser um evento, digamos, associado na antiguidade a Lilith. O terror noturno é aquela paralisia do sono, né? Em que a pessoa se vê, digamos, na cama e não consegue se levantar. Fica praticamente travado na cama e não consegue estar consciente de tudo ao seu redor, mas fica paralisado. Bom, isso tem uma série, digamos, de explanações fisiológicas e psicológicas, etc. Né? Mas só que na antiguidade as pessoas associavam a isso. E, claro, acontecia normalmente à noite, porque as pessoas estavam dormindo. Então era muito fácil ligar isso à ideia de Lilith. Mas isso não é a realidade. Isso não é por assim dizer, um assalto, um ataque de Lilith. Né? Até porque, na verdade, a gente sabe que é uma metáfora. A metáfora, quando devidamente respondida ou devidamente esclarecida, mostra exatamente esta noção. Ou seja, Lilith não espera, por assim dizer, a noite para nos atacar. Né? Se ela esperasse a noite para nos atacar, é sinal que ela não poderia atacar de dia. Então, seria realmente um ser real. Mas não, Lilith está a todo momento conosco e está em nós. Então, a todo momento, todo e qualquer momento, digamos, favorável, por assim dizer, é a noite de Lilith que ela pode nos atacar. No sentido de que nós somos guiados pelos nossos instintos. E se perdermos o equilíbrio racional, se, digamos, não contestarmos esse desejo de Lilith de nos dominar, aí realmente estamos sucumbindo. Agora vejam vocês, a tradição fala que Lilith queria dominar Adão. Lilith era uma mulher, por assim dizer, insubmissa ao homem, no sentido de que ela buscava domínio sobre Adão. E o que significa Lilith tentando dominar Adão? Significa o animal no ser humano tentando dominar a sua razão. Isso não é uma constante? Isso é uma constante em nós. Nós vivemos sob essa égide. Nós vivemos sob esse desafio. A todo momento, o nosso eu animal tenta dominar o nosso racional. As situações que nós vivemos no mundo, fora, cada dia, favorecem isso. Uma discussão, né? Uma argumentação, um debate acalorado, muitas vezes até uma briga, né? Então, isso aflora em nós aquilo que, não aquilo que de pior nós temos, mas aquilo que de mais animal nós temos. E o controle sobre isso, a autodisciplina, né, a moderação, tudo isso está relacionado a colocar Lilith em seu devido lugar. Que é, como diz o próprio texto bíblico, inclusive, que é associado a Nahash, associado à serpente edênica, sob os pés do homem, ou seja, no sentido de que deve ser dominado, deve ser controlado. Nós não devemos deixar com que ela se exponha, ou apareça, ou surja em nós. E ela é particularmente sedutora em relação ao homem. Mas que homem que está falando? A tradição fala Adão, que Adão era o alvo, por assim dizer, de Lilith. Mas o que Adão representa mesmo na nossa metáfora?
representa exatamente o racional, o aspecto racional. E é exatamente o aspecto racional que é, digamos, aí impactado por Lilith. Ou ela busca impactar, né? Ela busca transtornar a razão. Porque transtornando a razão, desequilibrando a razão, o homem peca, o homem transgride, o homem se exalta, né? Nós vemos aí os conflitos humanos, tanto pessoais como internacionais, por exemplo, que nascem justamente disso. Nascem do descontrole desse aspecto mais primitivo do homem. Então, quando você vê essa figura da Nahash, da serpente edênica, seduzindo o ser humano, seduzindo, digamos, esses aspectos do ser humano, é exatamente aquilo que acontece a todo momento, a cada momento de nossa vida. Então, primeiro nós tivemos o que é Lilith, o que a tradição diz sobre ela, usando de linguagem metafórica, as distinções entre Shedim e Lilith, e também a elucidação sobre o que é e como ela age, de que forma que ela age em nós. Que ela age justamente tentando dominar a razão do homem. Porque a razão é o Tselem Elohim, a imagem divina no homem. Afastando a imagem divina no homem, Lilith ocupa o lugar e o homem peca, transgride. Então essa é a função. Essa é a função. Mas é uma função natural, não é algo, digamos, essencialmente negativo. É uma função natural que está em nós, colocada em nossa configuração. Nós temos que saber lidar com isso. Essa é a lição, esse é o objetivo. Conclusão alguma sobre a consciência. Então, existe um estudo sobre a consciência, esse estudo passou a se desenvolver no campo da neurociência. Então, existem alguns estudiosos famosos, como Chalmers, tem vários aí, hoje, mas ainda não se chegou ainda a uma conclusão perfeita a respeito da consciência, né? Então, só para a gente ter uma noção, o Chalmers, por exemplo, ele fala que um sinal cerebral pode gerar consciência. Então fica uma coisa um pouco complicada, mas o que eu queria saber é o seguinte: então nossos medos, os nossos demônios, somos nós que criamos. A minha grande pergunta é: algum deles pode criar-se por si mesmo? Porque a minha dúvida dá assim: o cara que é esquizofrênico, ele vê pessoas, coisas que não existem. Mas como ele começa a ser esquizofrênico? Ele simplesmente se isola? E aqueles que começam a esquizofrenia sem isolamento? Essa é a minha questão. Mais ou menos isso, eu acho que é. A esquizofrenia, na verdade, é um distúrbio que está associado não apenas ao aspecto mental, mas também ao distúrbio fisiológico. Então, sendo um distúrbio fisiológico associado ao aspecto mental, que afeta de alguma forma isso, é claro que nós temos aqui uma predisposição fisiológica que impacta, digamos, por assim dizer, o metafísico, que é a consciência, que é a mente, etc. Então aí não vale isso, porque no caso é a ideia da condição física da pessoa, né? Mas o que se percebe é que muitas vezes esse tipo de outros tipos de psicopatias, por exemplo, né? Elas não estão associadas, digamos, a um ambiente fisiológico, ao meio fisiológico, né? Mas é algo, digamos, que transcende o físico. Não há um distúrbio fisiológico cerebral, por exemplo, ou pelo menos perceptível, né? Então não se sabe exatamente. Isso ainda é muito muito cedo para a gente chegar a alguma conclusão acerca disso. O fato que a tua pergunta que você tinha feito lá, eu li, mas depois parece que saiu do ar, não sei, eu dei uma passada pelo celular e vi a tua pergunta sobre a questão dos medos, etc., se as sombras têm vida própria, algo parecido com isso.
Elas não têm vida própria, elas não surgem, digamos, por si mesmas. Elas precisam de uma mente para arquitetá-las. Uma sombra, ela não simplesmente, digamos, um shed, não existe em uma mente que arquitete, que configure essa sombra. Porque se elas existissem independente da nossa mente, elas teriam existência própria, e aí sim, estaríamos aí, digamos, cercados de demônios por aqui. Porque eles teriam existência própria. Só que esse não é o fato. Nós, na verdade, o Shed precisa de uma mente para arquitetar, para configurar, com uma configuração a ela. Assim como no deserto, por exemplo, eles imaginaram deuses e criaram deuses para si, assim como o idólatra imagina deuses e cria deuses para si. Da mesma forma, cria demônios para si. Né? Ou seja, fora disso, fora desse aspecto, simplesmente não existe. Não é algo que tem existência própria fora de nós. Diferente de Lilith, por exemplo, que já é algo que faz parte da configuração humana desde o princípio, desde Biriá. Desde Olam Biriá, desde o mundo da criação, desde o primórdio da criação do homem, o homem foi configurado dessa forma. Agora, o Shed não, o Shed é algo que está fora, né? Que é algo que nós arquitetamos, que nós fantasiamos, que nós criamos. Né? E nasce, por exemplo, a gente pode até ligar, digamos, uma coisa a outra, dizer que Shedim são criações do homem quando ele está, digamos, agindo sob a influência desse aspecto Lilith. Né? Aí sim, há uma associação. Mas não há a resposta, pelo menos porque a tradição ensina, é que não existe uma criação, não existe um Shed fora da nossa própria mente, ou sem o empenho, sem o emprego da própria mente humana. Né? No caso contrário, repito, então teríamos legiões e legiões aí de realmente autênticos demônios, como ensinam a religião, as religiões. A noite é usada, é empregada na linguagem talmúdica, no Midrash, como uma referência, digamos, à ausência de luz. Não necessariamente, claro, o aspecto noturno, não necessariamente a noite tal como nós a conhecemos, mas a ausência de luz, e a gente já falou isso inclusive lá na criação, né, sobre o nosso estudo de Gênesis, em Bereshit, que a ausência de or, a ausência de luz, no caso, é a ideia principal aqui. Então nós podemos estar, digamos, ao meio-dia sem luz, sem esclarecimento. Ou seja, nós podemos estar ao meio-dia, como estamos aí agora, não meio-dia, mas 15 para as 11 praticamente, né, da manhã, e estarmos totalmente sem luz. Na obscuridade intelectual, na obscuridade do conhecimento, na obscuridade racional, né? Nós podemos estar, né, na total escuridão. Então, Lilith é o aspecto que age nessa escuridão. O ambiente favorável para Lilith é a escuridão intelectual, é a escuridão mental, é a escuridão da psique, a escuridão da alma. Por isso é o nome dela Lilith, né, associado justamente à noite. E mal interpretado muitas vezes como o demônio noturno, né? Mas o que é o demônio noturno? É, na verdade, aquilo que age em nós quando nós estamos afastados da luz. É isso. E esse aspecto também do assalto é como quando acontece alguma coisa que a gente não gostaria de ter cometido, algum erro que a gente não gostaria de ter, atitudes a ter tomado, palavras serem ditas, né? E que pega a gente de assalto mesmo. De repente você vê, você está pisando na bola, você está voltando àquela condição mais primitiva realmente, né? Uhum. De esclarecimento, de falta de esclarecimento e de controle próprio, né? Ou seja, você está no caso a pessoa está em trevas total, né, Beto? Pode estar ao meio-dia, né, mas está sob trevas. Obscuridade, né? O assalto você não espera como é que ele vai acontecer, né? Você está andando pela rua, de repente você é surpreendido, né? Isso. Por essa razão a figura ela se encaixa perfeitamente. Lilith nos assalta. Do nada você percebe, como você falou, poxa, pisei na bola, né? Fiz algo fora da razão.
Quando você faz algo fora da razão e a ficha cai, você percebe a face mais sinistra de Lilith, digamos, interferindo, né? Desse aspecto, digamos, do eu animal. E realmente, é bem isso mesmo, bem por aí. É um assalto. Cleiton? E isso, em Deuteronômio 32:17, fala, né? E ofereceram um sacrifício aos demônios, não a Deus, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. No caso, então, podemos entender que, no caso, a partir de um certo momento, é que começou a surgir, né, esses instintos irracional, e que, deixando claro aqui, que os próprios patriarcas não criam nessas coisas, né, não temiam tais coisas, e que a partir de um certo momento eles começaram a surgir, né, no caso, criar novos ídolos, no caso, né, baseado nos instintos irracional, isso. Exatamente, Cleiton. Quando o texto fala que eles serviram aos demônios e não a Deus, e deuses novos, né, etc., que seus pais não conheceram, significa exatamente isso, que aquela geração estava criando para si deuses, criando sombras, né? Agora, veja bem, por que é associado à sombra? Porque a sombra é algo, por assim dizer, abstrato. E o que faz, na verdade, a projeção da sombra? É a existência de algo real. Algo real produz uma sombra. Ou seja, eles preferiram, segundo o texto, servir à sombra aquilo que era real, Deus. Então, a projeção mental, a disposição mental do povo no deserto, repito, era justamente essa. Porque eles não conseguiam ficar sem algo palpável. Eles não conseguiam ficar sem algo concreto para servir, para adorar. Porque no Egito estava acostumado assim. O Egito era forrado de ídolos. Os egípcios não conseguiam imaginar um Deus ou perceber um Deus que fosse fora do âmbito concreto, do físico, de uma imagem, de uma estátua. E criaram, digamos, por assim dizer, deuses para que eles pudessem levar nos andores. Como é criticado pelo profeta Isaías, inclusive, de forma muito veemente. Por que a idolatria é ruim? Por que a idolatria é má? A idolatria é ruim, é má, porque faz com que você acredite em sombras. Em coisas que, na verdade, não são reais. Em criações do homem, né? Em percepções da imaginação humana. Por essa razão, a idolatria é ruim. Não apenas pelo aspecto de você, digamos, deixar, digamos, de honrar o nome do verdadeiro Deus, do autêntico Criador, mas também pelo fato de que você está se iludindo. Mais grave diante de Deus é o homem se iludir do que ele faltar, digamos, por assim dizer, da honra ao seu nome. É mais grave para Deus, diante de Deus, o homem se iludir com a idolatria do que ele deixar de dar honra ao seu nome. Você sabe por quê? Porque se você não der honra ao nome de Deus, isso não vai mudar a condição de Deus. Deus não é carente de honra, de louvor, de adoração. Ele não precisa disso. Deus não tem lacunas. Deus não é um ser carente. E implora, voltado para a terra, por favor, Rogério, Silvio, Azriel, rezem para mim. Eu preciso das suas orações. Eu preciso dos seus louvores. Deus não tem carências. Então, se o homem não der honra, glória ao nome de Deus, e não servir, digamos, a Deus, por meio da sua devoção, isso não tem a menor importância. A menor importância. Só vai fazer falta a si próprio, né? Só vai fazer falta a si próprio. Mas para Deus,
Porque as orações são para nós, não é para Deus. As orações é para nós, para o nosso bem-estar. Deus não precisa de oração nenhuma. Para Deus não vai fazer falta nenhuma as orações de ninguém nessa terra. Entendeu? Porque ele não vai mudar a condição dele ser Deus. A condição dele é estática. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. E nós somos o quê? Adoradores de Deus? Bobagem, isso não existe. Agora, isso não vai mudar a condição dele. Um ateu não aceitar a realidade de Deus não vai mudar a condição de Deus. Simples, o ateu vai morrer e Deus vai continuar. Fato. Agora, se o homem se iludir, criando fantasias para si, isso sim é mais grave diante de Deus, aos olhos de Deus. Porque ele não quer, em hipótese alguma, que um ser criado à imagem e semelhança dele seja um tolo. Porque aí sim é menosprezar a imagem de Deus em você. Se você se fizer de si mesmo um tolo, um estúpido, aí sim você está ofendendo o caráter de Deus. Porque Ele nos configurou, Ele nos criou, nos configurou para sermos seres inteligentes, racionais, equilibrados, né? com as nossas fraquezas, sim. Em meio às fraquezas, sim. Sem sombra de dúvidas. Mas não nos criou para sermos tolos ou estúpidos. Agora, Ele não nos criou simplesmente para ficar dando graças e honra e glória ao nome dEle, porque isso é indiferente. Isso é bom exatamente para nós. Paradoxalmente, Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso com o homem, que até o louvor que você dá a Ele é para você, para o teu bem. Até a glória e a honra que você preza ao nome dEle é para o teu bem, não é para Ele. Ele não precisa de nada. Ele é Senhor de todas as coisas. É Criador dos céus e da terra, de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que é criação física e conceitual, física e metafísica, que está acima e abaixo, todos os lados, todo momento, tudo, absolutamente tudo. Então, nada lhe falta. Nós sim somos seres carentes, nós temos lacunas, nós precisamos. Então, por isso que o salmista fala, bom é louvar ao Eterno. Porque é bom para Deus? Não, para você. Bom para você, não é para Deus. E você tocou num assunto que é o seguinte, nós temos certas obrigatoriedades, certas responsabilidades como monoteístas diante de Deus, né? Agora, o meu questionamento é o seguinte, o que faz então a Kabbalah? A Kabbalah, ela me ajuda a entender uma supra-realidade, é isso? Bom, Silvio, essencialmente a Kabbalah, como por assim dizer, a alma da Torá, ela ajuda primeiramente a nos entendermos. É um autoconhecimento. É o que nós estamos justamente fazendo aqui. Isso aqui, na verdade, não é necessariamente uma aula sobre textos da Torá, sobre passagens bíblicas. Até porque, quando você fala em texto da Torá e passagens bíblicas, me parece uma coisa muito superficial. Na verdade, o que a Torá transmite, o que a Torá busca transmitir, e nós já comentamos sobre isso várias vezes também nas nossas aulas, você deve recordar disso, que se a Torá trouxesse apenas histórias desse mundo, ela seria como qualquer outro livro. Qualquer outro livro poderia ser, digamos, melhor até do que a Torá, né? Mas não, a Torá nos traz autoconhecimento. Não é aquele lance piegas de autoajuda, não é autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque nós, como estudantes da Torá, seguidores dos 7 princípios universais, nós sabemos que não existe autoajuda. Que a nossa ajuda vem do alto, é diferente. Só que essa ajuda que vem do alto, ela precisa de um terreno preparado. Esse terreno preparado somos nós quando estudamos, quando percebemos, quando investigamos o que a lei divina tem para nos ensinar acerca da nossa natureza mais íntima.
E o que aqui estamos fazendo é estudar a nossa natureza mais íntima. A Kabbalah, então, serve para isso, primeiramente, para nos guiar nesse estudo de autoconhecimento, que, aliás, autoconhecimento é o fundamento máximo de toda a filosofia. Sempre foi. A busca dos filósofos mais antigos, de todas as culturas, de todas as línguas, por toda a história, foi a busca pelo conhecimento. E mais, pelo autoconhecimento. A Kabbalah nos ensina exatamente isso, a nível microcósmico. E a nível macrocósmico, ela nos dá uma compreensão de toda a criação. Por quê? Porque a criação, toda ela, desde o mais amplo espaço cósmico até a mais infinita, até a mais pequena subpartícula atômica, tudo foi criado sob uma única configuração. Mas uma configuração que engloba tudo aquilo que existe. Que a gente chama justamente de plenitude. Essa plenitude que engloba, esse todo que engloba, essa configuração que engloba tudo aquilo que existe, ela vai desde o mais amplo espaço interestelar, repito, até a mais ínfima subpartícula atômica. A configuração, a nível macro e a nível micro, é a mesma. Absolutamente a mesma. Tudo funciona na criação num ritmo e num passo idêntico. Há, digamos, certas partes dessa configuração que têm que ser naturalmente distintas. Mas no plano geral, tudo funciona de acordo com um princípio. E esse princípio é o que a Kabbalah nos ensina. Essa ordenação do caos, essa ordenação que Deus promoveu no princípio, é exatamente isso que a Kabbalah nos ensina. Nós somos seres organizados em termos de átomos, moléculas, células, tecidos. Nós somos seres organizados dessa forma. É como se fossem tijolos que nos constroem. Essa configuração física, ela também encontra eco na nossa configuração metafísica. Da mesma forma, nós somos seres construídos, organizados, em termos de metafísica. Onde a nossa alma, a nossa neshama, a nossa razão, por assim dizer, se subdivide em 5 elementos. Esses 5 elementos são os 5 representados nesta realidade pelos 5 livros da Torá. Também representa os nossos 5 sentidos, o meio que nós nos comunicamos com o meio ambiente, a forma pela qual nós nos comunicamos com o meio ambiente, com o aspecto externo disso tudo. Então a nossa configuração, ela é assim trabalhada e organizada, ordo ab caos, ordem sobre o caos. Ela foi assim configurada para que nós possamos então nos compreender. E a Kabbalah nos ensina o caminho do autoconhecimento. Porque mais importante do que você conhecer lá fora, é você conhecer aqui dentro. Na verdade, o caminho do conhecimento deve ser, primeiramente, autoconhecimento. O que foi que Deus, quando tirou Abraão, quando chamou Abraão, que é um arquétipo universal, repito, não estou falando que Abraão não existiu, estou falando que Abraão é um arquétipo universal. O que foi que Deus falou para Abraão, quando, em relação para sair da terra dele? Vai-te da tua terra. Sai da tua parentela, sai da tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas você sabe o que quer dizer vai-te, sai daqui? Lech lecha, em hebraico. Sai daqui, sai dessa terra. Isso, em hebraico, significa vai para ti mesmo. Lech lecha. Vá para você. Vá para você, para dentro de você.
Investigue você mesmo. Faça uma análise de si mesmo. Conheça a você mesmo. Conhece a ti mesmo, a máxima filosófica. Esse é o caminho. Eu acabei de falar para vocês que o caminho da filosofia é o autoconhecimento. A Kabbalah, como a filosofia, a essência da Torá, é exatamente isso que promove. Lech Lechá, vai para ti mesmo. Vai para você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Investigue. Tente buscar aquilo que eu implantei em você, a forma como eu configurei você, como você funciona. Tente entender como eu configurei o teu ser, a tua criação, para que você possa promover o bem aqui nessa terra. Para você, para os seus, para a sociedade. Agora, como você mesmo fala, Silvio, sempre, não tem almoço de graça. A gente tem que suar a camisa, tem que ir ralar, tem que correr atrás, tem que realmente investigar. E a investigação faz parte exatamente do exercício da inteligência. De que forma, então, Deus faria com que o homem exercesse o domínio da inteligência, o poder da inteligência, se ele desse tudo mastigadinho e pronto? Na mão do homem, pega aí, come. Deus não é babá de ninguém. O Eterno não é babá de ser humano algum. Mas ele é um bom mestre, ele é um bom ensinador. Ele é um pai amoroso. Então nos deu potencial, nos equipou. Agora, nós não podemos ser filhos preguiçosos que não querem saber de nada, não querem saber do estudo, não querem saber do conhecimento. Né? Enfim, e essa busca de Abraão, que é o arquétipo daquele que busca o conhecimento, é exatamente nessa história que nós nos encontramos. Onde eu me encontro na história de Abraão? Na própria pessoa dele, que busca. E a Torá diz, a Torá fala, vai para ti mesmo. Lech Lechá. Sai desta terra. Saia desse marasmo. Saia da zona de conforto. Deixe para trás a preguiça, a indisposição, a indolência. Se mexa. Sai dessa terra. Vai para outra que eu vou te mostrar. Vai para uma outra posição, para um outro lugar, para um outro status, para um outro momento da vida que eu vou te mostrar. E aquele momento da vida, aquele status, aquela condição, é exatamente a glorificação do homem pelo autoconhecimento. A exaltação do seu ser, né? Depois de ele ter deixado aquela zona de conforto, de ele ter deixado aquele marasmo, aquele mais do mesmo, né? Aquele conhecimento feijão com arroz, né? Que o homem precisa evoluir. Claro que ninguém começa lá, digamos, estudando os níveis da alma, estudando Torá com Rumash, com Rashi, com os comentaristas em hebraico, aprofundando-se em Talmud, Midrash. Não, claro que não. Nós começamos mesmo do básico, do arrozinho com feijão lá. Mas não podemos ficar sempre nessa. A ideia é você não ficar estagnado, porque estagnação significa queda. Estagnação não significa parar, não, gente. Estagnação é queda. O homem precisa sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo em conhecimento. Buscando. Que parou, estagnou, caiu. Sem dúvida. Esse. Entendeu? Posso perguntar? Pode perguntar, Pedro. Muito boa a explicação aí para o Silvio aí. Mas, sim, no caso, eu quero fazer aqui só uma pequena análise aqui e também saber se eu estou certo, né? E para que todos entendam, no caso, se a gente for, então, analisar mesmo à luz da Torá, nós só vamos encontrar, na realidade, vou usar esse termo, não sei se está certo, duas forças negativas. Existe a terceira, que no caso está na tradição, que é a Lilith. Que seria Lilith, né? Satanás e demônios. No caso aí, Satanás
eu hoje entendo, no caso, que seria um anjo, no caso de acusação, né? Um acusador. Os demônios, à luz da Torá, seria simplesmente os ídolos, né? Que o próprio salmista lá fala que não tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não fala, que não tem poder divino nenhum, e que a este, o Deuteronômio já falou que a este, né, não devemos temer, que os nossos pais não temiam, né? E, no caso, a Lilith, que seria os nossos instintos. Estou certo? No caso, o Satã, ele não cumpre bem o papel de um acusador. Na verdade, ele é um antagonista, um opositor. Veja, ele não nos acusa. Na verdade, quem nos acusa é a nossa consciência e o nosso próprio pecado, nosso próprio erro. Satã, ele faz apenas o papel do opositor à nossa natureza. Ou seja, ele é a contraparte da nossa natureza. Nós desejamos, de alguma forma, fazer as coisas corretas, nós temos o bom desejo de fazer isso, e se temos isso, já temos, digamos, um amplo caminho andado. Mas, o que acontece? Para que o nosso livre-arbítrio possa ser exercido com confiança, que a nossa escolha pelo bem e a rejeição do mal possa ser efetiva, ele existe, por assim dizer, a interferência de Satã, esse aspecto metafísico, que não é um ser também, é preciso que se entenda isso, não é um ser, é um aspecto metafísico, é por assim dizer, uma força que age, digamos, em nossa realidade. De alguma forma nos inibe. Porque é importante você notar o seguinte: pecado na tradição judaica, na tradição da Torá, não é apenas você fazer aquilo que é errado. Pecado é você deixar de fazer aquilo que é certo. Quando nós fazemos aquilo que é errado, é óbvio que é pecado. Mas quando nós podemos e não fazemos aquilo que é certo, é igualmente pecado. Então, muitas vezes, essa inibição, ou essa forma que que evita que nós façamos o bem, isso pode ser entendido como Satã. Evita com que você faça o bem. Você pode fazer o bem, mas você ignora. Você está sendo inibido. Você está sendo inibido de fazer o bem. Você está cerceando a sua possibilidade de fazer o bem e ignora, não faz o bem. Isso pode ser Satã. A gente pode definir isso como Satã. Um inibidor para que você... Não é apenas te induzir, digamos, por assim dizer, a fazer o mal. Porque a bem da verdade, Satã não induz ninguém a fazer mal algum. Nós decidimos fazer o mal. Nós decidimos fazer o mal. Quando decidimos de forma consciente fazer o mal, nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos. Porém, essa força inibidora, ela está, digamos, por assim dizer, mostrando para nós como nós somos fracos na tentativa de fazer o bem. Nós queremos fazer o bem muitas vezes, mas nos sentimos de alguma forma amarrados a não fazer. Agora, no caso de Jó, nós sabemos que Jó tinha um equívoco, ele tinha cometido um erro. Lá no princípio, quem estudou o livro de Jó aqui lembra disso. E todo o âmbito do livro de Jó é importante que se note que é metáfora, aquela cena do trono, onde aparece Satã diante de Deus, não ocorre em lugar algum no espaço sideral, mas sim dentro da mente do próprio Jó. Ou seja, o julgamento, o assento do juízo divino é na mente do homem. É ali que Deus julga o homem. E esse ponto que estava acusando, por assim dizer, Jó de alguma coisa, não era mais nada do que ele mesmo, do que a sua própria consciência. Sabe por quê? Ele mesmo. Porque o nome Jó, em hebraico, significa antagonista. É como se fosse um sinônimo de Satã. Sabiam disso?
Acho que alguém sabia aí. Jó significa antagonista, adversário, opositor. Quem era o inimigo mesmo, então, do próprio Jó? Ele mesmo. O homem é o seu próprio Satã, né? Porque ele cria ambientes, ele cria condições. Veja, gente, aí você acaba mostrando para a pessoa que o Satã como ser sequer existe. Como de fato ele não existe, gente. O Satã como ser não existe. Na verdade, nós criamos condições, criamos meios para que isso se processe em nós. E a tradição chama isso de Satã. E as religiões, diabo, capeta, capiroto, demônio, capa preta, pé de cabra, canhoto, tinhoso, tudo mais, né? E tudo mais. Então, mas isso, veja que o fruto, isso é fruto da imaginação do homem. Ele cria um ser que é opositor a ele, porque é mais do que natural que o homem queira se livrar da culpa. Então ele coloca um outro que não existe. Mas ele não tem culpa nenhuma, ele é coitadinho. Né? O homem é malandro. E Deus conhece a malandragem do homem. Ele falou, não, vou dar uma panadinha aqui, não é bem assim que funciona. Mas as religiões, elas curtem muito esse negócio de colocar a culpa em um ser imaginário. Que é mais fácil. É mais fácil do que você entender que você cria a condição e cria o meio. Né? É como se você, digamos, jogasse água lá na frente da tua casa e criasse mosquito da dengue e você culpasse a Deus por isso. Poxa, mas como Deus é mau, né? Criar o mosquito da dengue. Ah, você jogou água na tua casa? Ué, o que você esperaria? Você criou o meio, você criou o ambiente, as condições. O que você vai aguardar agora? Hã? Uma boa dengue, né? Entendeu? Ô, João. Oi. Só uma questão. Deixa eu pensar um pouco aqui. Se Deus, ele não se impacta com nada, o que importa o que eu faço ou o que eu não faço? Ou o que eu deixo de fazer? Importa para quem, senhor? O que importa a Deus? Ou o que importa? Qual a importância tem? A importância é aquela que nós comentamos há pouco. De fato, não impacta. Ele não vai, digamos, deixar de ser Deus por isso. Mas o fato é que a criação do homem, ela vem, a própria tradição ensina que ela vem, de alguma forma, para complementar. Né? O homem é, por assim dizer, a imagem de Deus sobre a terra, no sentido de que a ele foi dado poder e autoridade sobre toda a criação. Não é bíblico isso? É bíblico. Deus falou, domina sobre toda a criação. É tudo teu. Né? Agora, Deus nos deu inteligência e raciocínio. Agora, nos fez a imagem dele. Ou seja, é importante que nós usemos essa inteligência para que façamos jus a ela. Façamos jus a ela. Então isso talvez, de alguma forma, importe. Não impacta, mas importe a Deus. Que seja, digamos, algo bom para o homem, que ele possa fazer jus à imagem divina. Veja bem, Silvio, é muito ruim quando você, por exemplo, de alguma forma, investe em alguma pessoa, quando você, digamos, dá o seu melhor para aquela pessoa, e aquela pessoa não corresponde com o potencial dela. Ela tem potencial, mas ela tem preguiça, ela tem indolência, ela não tem má vontade. Né? E aí você investe naquela pessoa, quer dizer, na verdade, assim, você espera um retorno. Nós, como seres humanos, ficamos frustrados, na verdade, com isso. Né? Na verdade, é uma forma de desapontamento. É uma decepção muito grande. Para Deus, não chega a ser uma decepção ou algo assim, porque nós não temos uma maneira de descrever isso, porque Deus não tem essa ideia de sentimento. Mas nós não correspondemos. O problema está sempre em nós. Nós não correspondemos daí com essa imagem de semelhança divina. Ou seja, nós não fazemos por merecer. Na verdade,
naquele exato momento, a punição seria tirar a imagem divina daquele homem específico e fazer ele voltar a ser animal. Fazer ele voltar a ser um animal. Porque ele não merece a imagem de Deus nele. Ele não faz por onde. Ele não quer exercer. Ora, se você recebe autoridade, se você recebe domínio, e você não quer exercer esse domínio, essa autoridade com inteligência, essa pessoa não merece o posto que ganhou. Essa pessoa não merece o cargo que lhe foi dado. Merece ser destituído. Merece ser destituído. Mas ainda bem que, de acordo com a própria tradição, o Eterno, o Criador, no caso, ele sempre vê o melhor. Né? Ele segura isso, por assim dizer. Né? E incentiva, obviamente, por meio da Torá, que é o nosso veículo, por assim dizer, de comunicação com o divino. Por meio da Torá, ele nos instrui, nos guia, nos leva a esse autoconhecimento, para que a gente possa exercer com propriedade a imagem de Deus. Eu creio que é isso aí. Se puderem adicionar mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. João,